Olá, meu nome é Leonardo Maciel Destro e hoje eu vou falar um pouco sobre filas estáticas em Java. Lembrando que essa apresentação pode ser utilizada em aulas do Centro Paula Souza. Fila, por definição, é toda e qualquer estrutura de dados que, no caso em programação, que utiliza de um vetor ou um array para sequenciar seus registros, utilizando principalmente a lógica chamada de FIFO, First In e First Out, ou seja, o primeiro registro que for imputado será imputado no final da fila, né, no final do array. E o que vai tirar, o que vai ser retirado vai ser o primeiro sempre que estiver na frente. Ou seja, o primeiro que for inserido sempre será o último a sair, é, de acordo com a lógica de inserção. Uma fila em vetor, normalmente, se define exatamente como eu expliquei no slide anterior. Ou seja, o primeiro ele vai ficar na frente e quando for imputando os outros registros atrás, a fila vai crescendo e aquele primeiro que foi colocado lá atrás, ele vai ser o primeiro a sair, né, a ser retirado da fila, a ser desenfileirado, digamos assim. Então aqui a gente pode ver que o primeiro, depois vem o segundo, o terceiro, eles vão ficando nesta organização, né, desse jeito. E depois então ele vai ser sempre o primeiro a sair, então o segundo adicionado vai ser o próximo, o terceiro vai ser o próximo, e assim sucessivamente até que a fila esteja nula e totalmente descarregada. Bom, esse foi o conteúdo teórico. Agora vamos para a prática do código. Fiz um código bem simples em Java, tá? Vou até rodar ele no Replit para ficar mais tranquilo de entender. Antes de começar executando o código, já está executado, mas vou só passar por ele para definir algumas classes, algumas coisas aqui. Eu utilizei o import do scanner, né, para obter os valores que vão ser imputados na lista. Sendo assim, o usuário que vai rodar o código pode colocar qualquer valor de sua ordem, desde que seja um inteiro, né, um valor inteiro. Eu utilizei o método scanner para isso, criei dois objetos scanners, um para fazer o menu e o outro para imputar na lista. Aqui são as variáveis utilizadas na lógica da fila, né? E aqui o texto que será exibido no aplicativo, no caso, como está aqui depois de rodar. Para trocar esse menu aqui, para rodar esse menu, eu utilizei a função switch, né? Não uma função exatamente, mas eu utilizei o switch case. Eu acho bem mais simples de fazer do que ir invocando vários métodos, invocando método por método, caso precise. É uma coisa mais simples e mais fácil de fazer. E o primeiro case, ele vai adicionar um valor à fila, ou seja, sempre você vai rodar o case, você vai escolher o 1 aqui, por exemplo. Ele vai dar para você, informe o valor para inserir no vetor. Então eu quero inserir 45, por exemplo. Dou Enter, ele já imputa e já volta direto para o menu. Ou seja, agora, na lista, a gente tem apenas, nessa fila que a gente criou, a gente só tem o 45 sendo um registro. Essa fila vai até 10 registros, né? Depois eu vou dar o overload só para exibir mesmo. Se a gente quiser que exibir a fila também, só apertar 3 e exibe. Aqui só tem um registro, sendo ele o 45. Eu vou até adicionar mais um também, para a gente testar o próximo case. Então adicionei o 5 aqui, né? Apertei o 1 para o menu e 5 para adicionar no vetor. Vamos exibir, agora temos dois registros, o registro 1 e o registro 45, sendo o 1 que entrou primeiro, ele fica na primeira posição, como uma fila deve ser, seguindo a lógica da FIFO, né? No segundo caso, é usado apenas para retirar o valor da fila, ou seja, first in, first out. O primeiro que entrou vai ser o primeiro a sair. Nesse caso, é o 45 que entrou. Então, se eu rodar esse segundo case, teoricamente, o 45 tem que ir embora e o registro 1 passa a ser o 5. Né? Que aí o vetor ficaria com apenas um registro. Vamos rodar aqui o segundo case e exibir a lista. Ele voltou para o 5. Vou fazer uma fila maior agora. E o terceiro case, né, é claro, é o de exibir, que eu acabei de rodar, mostrando aqui. Ele mostra o número do registro aqui e o registro em si, o que foi armazenado na variável. Né? Vou adicionar mais alguns valores.
a esse vetor para a gente testar com o valor máximo. Tirei um, tá? Deixa eu dar um print. Agora a gente tem 6 valores, beleza? Todos ordenados, né? Conforme eu fui adicionando, primeiro 6, depois 39, até chegar no 87. Vou inserir mais 4 registros e tentar inserir um 11º. O sistema deve bloquear essa quebra, né? A quebra do limite. Vamos lá. 4. Eu tentei rodar o código 1, já o case 1, ele já deu aqui a mensagem. A fila está cheia, retire um registro antes de adicionar outro ao vetor. Então aqui ele já não deixa. Vamos imprimir a fila. A gente tem aqui 10 registros, do 6 ao 0. Essa é a nossa fila. Então com o método 3 com o case 3 exibir, ele só exibe a fila na sequência que ele foi imputado, foram imputados os dados. Agora vamos retirar os dados, né? E exibir. O 6 estava na frente, agora é 89, e foi cada um mudando de posição até ficar na colocação correta, né? Conforme a lei FIFO lá. Tirar novamente e imprimir. Até zerar. Vai chegar uma hora que a gente vai tentar tirar, né? E a gente não vai conseguir retirar mais. Ele vai dar uma mensagem que a lista está vazia e não tem como retirar. Por exemplo, agora temos só um registro, que seria o 0, né? Ele foi o último a ser inserido, então será o último a sair. Vamos tentar retirar ele aqui e exibir aqui. Não exibe nada porque na fila não tem nada, né? A fila está vazia. Vamos tentar retirar esse valor agora. Pronto, a fila está vazia. Coloca um registro antes de retirar do vetor. Ou seja, nesse caso aqui, já foram retirados todos os itens, então o sistema retorna o erro de que não há nada para retirar. Não adianta ficar rodando o case 2 que ele não vai retirar nada, né? Não tem mais nada no vetor. Bom, essa foi a explicação simples do que é uma fila estática, né? É um código bem tranquilo aqui, pega bastante do conceito de estrutura de dados, né, nas aulas que a gente teve no quarto semestre. Espero que tenham gostado e eu fico por aqui.